A igreja pode aplaudir. Glória a Deus pela vida dessas crianças maravilhosas. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Vocês estão felizes? Quero louvar o Senhor pela vida de cada pai aqui presente. Que o ministério da paternidade continue sendo sobre tua vida, representando o Cristo nessa terra. Eu quero louvar o Senhor por cada pai, por cada avô, por cada mãe que representa pai, por cada avó que representa pai, por cada pessoa que o Senhor colocou nas nossas vidas, porque nós nunca estamos órfãos. O Senhor sempre providencia alguém. Quantos podem confirmar isso, que o Senhor sempre providencia alguém? Eu quero fazer menção à minha mãe, que está aqui hoje. Manhã veio para o culto, veio de Igaraçu. Bota assim, manhã, para o pessoal te conhecer. Que o Senhor te abençoe, manhã. Hoje eu celebro o Dia dos Pais na condição de pai. E é uma honra poder viver isso. O meu pai, seu Maninho, partiu em 2023. E a saudade é uma coisa que a gente se acostuma a viver com ela. Não é algo que passa. Eu tenho aprendido isso. A gente se acostuma a viver. Mas foram tantas sementes semeadas na minha vida que hoje pela manhã a saudade veio, mas veio as lembranças também. Veio o período que, mesmo ele sem servir ao Senhor, me viu olhando para um violão dentro de um carro. Estava eu, minha mãe, a irmã Lenilda, e dirigindo um Opala Commodoro vermelho, com toda a atenção que ele botava o volante quase no peito aqui. E o violão, por ser grande, não cabia em pé. E a dona do violão estava com muito cuidado, né? Colocou o corpo do violão, acho que intencionalmente, no meu colo, e o braço no colo dela. E eu olhei para aquele violão assim e disse: Aí ele, pelo retrovisorzinho, ficou me vendo, né? Eu não estava percebendo que ele estava me vendo. Quando a irmã desceu, a gente deixou ela em casa. A gente foi descendo do carro, ele olhou e disse: quer aprender violão, é? Porque o jeito carinhoso dele era esse. Quer tua coisa, é? Quer aprender violão? Eu disse: pai. Disse: vou marcar com ela. E naquela noite quase que eu não durmo. E eu comecei aquelas aulas com um violão que dava mais de 1 metro da corda até o braço. A gente apertava assim. No primeiro dia de aula eu me arrependi, né? Fazer dó maior, dó se faz com 3 dedos. Aqueles 3 dedos eu pensei que nunca mais eles seriam dedos. Mas eu persisti. Gravei um vídeo, olha, que vídeo. Gravei uma fita cassete com a composição minha. Entreguei para ele. Um dia de pagamento eu chego lá para visitar uma tia minha, tá lá o som virado no mundo. A minha voz, que coisa bonita, uma coisa mais feia da natureza. E quando eu cheguei perto, ele fez: esse aí é o cantor. Quase que eu botava a mão assim, é eu mesmo. Mas glória a Deus, porque pai é aquele que acredita no propósito dos filhos. O tema da palavra de hoje é: o Pai é nosso. Você pode repetir comigo? Diga comigo: o Pai é nosso. A gente está sem telão. Creio que até essa semana a gente vai resolver isso. Quantos creem? Mas a gente não precisa de telão para adorar. A gente precisa estar com o coração diante de Deus. E se o tema da palavra é o Pai é nosso, vamos louvar. Pai nosso no céu,
tua vontade seja feita, e na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Vou cantar mais para ver se a criatina funciona. É o poder misturar. Diga comigo, o Pai é nosso. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13, diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu sou de um tempo, e o tempo pode ser um tempo para muitas pessoas aqui, mas eu sou de um tempo em que o primeiro momento da aula, o primeiro momento da escola era orar o Pai Nosso. E eu não tenho nenhum problema em afirmar que eu aprendi a orar o Pai Nosso na escola, vendo e ouvindo. Pelo menos na escola que eu estudava, a escola Dona Helena Pereira de Moraes, na usina São José, se fazia uma fila, e uma fila por turma, por sala, por turma, por sala, e a gente ficava ali
cantava 3 músicas, era um começo de culto. Cantava 3 músicas, fazia uma oração, a primeira eu aprendi, a segunda eu não quis aprender. E a gente orava ali, e depois ia para a sala. E que momento marcante para a minha caminhada, porque era algo que nós fazíamos juntos. E durante um tempo eu pensei, né, sem ler Bíblia, que aquilo tinha sido criado naquela escola. Você entende que, dependendo de onde você está e da cultura que você tem e do que lhe é oferecido, meio que você acha que o mundo inteiro se resume ao espaço que você vive. A gente, quando saía no final de ano, eu e manhã, para ir para o centro do Recife, comprar roupas, um sapato para o ano inteiro, e uma roupa para o Natal e uma roupa para o final de ano, eu pelo menos entendia que eu estava fazendo uma viagem. Era uma viagem. Eu vomitava 5, 6 vezes daqui para lá, enjoado. Andava como muitas pessoas aqui, não precisa se identificar, com a caixinha de fósforo no bolso, cheia de sal, para ficar pegando uma pitadinha de sal e botando na boca para ver se melhorava o jogo. Quem mais fazia isso? Não levante a sua mão. E quando chegava lá, descia o Igaraçu Sítio Histórico, parava no 13 de maio, e a gente descia ali e andava um pedacinho para ir para as Americanas. O que era o cartão postal das Americanas? Se você acha que era o chocolate, você está enganado. Era uma lanchonetezinha que vendia coxinha. Quem é do tempo da coxinha nas Americanas? Levanta a mão. Olha aí, ó. Eu olhava e dizia: mãe, eu quero uma coxinha. Ela: menino, tu já está com fome. A gente saía de casa de 4 da manhã, já era 9. Quem é a criança, mãe, que consegue segurar 5 horas sem comer? A minha mãe dizia: vai gastar o dinheiro da camisa. Imagina, uma coxinha e uma coisa. A mãe sempre foi uma mulher que soube lidar bem com o dinheiro. A camisa vinha, eu não sei como, mas a camisa chegava. A oração do Pai Nosso me acompanhou durante um tempo onde eu imaginava que era uma coisa daquela escola. Ao ler a Bíblia, eu me surpreendi percebendo que ela estava lá. Fiz: não é da escola, não é da igreja católica. Depois de pensar que era da escola, eu pensei que era da igreja católica. Aí depois eu descobri que era da Bíblia. Eu fiquei surpreso com aquilo, porque eu já amava a oração do Pai Nosso. Na verdade, eu aprendi a amar a orar. Cadê o povo da intercessão aí? Sinal? Cadê o ministério de intercessão? Sinais? Eu precisei aprender a amar a oração, porque orar significa falar com Deus. E lendo a Bíblia, e comparando com a minha realidade de 1983, quando eu nasci, até 1990, quando eu comecei a entender um pouco o que era ser um ser humano, porque até então eu só era levado. Eu percebia que momentos de oração nunca foram, para a minha geração, algo muito atrativo. E eu espero que isso seja mudado na geração que estamos agora. Quando dizia que vem um cantor para a igreja, multidões. Quando dizia que ia até um final de culto onde tinha um bolinho para partir, multidões. E quando dizia que o bolo era da irmã Edna, avó de Evan, olha que o bolo, a quantidade de pessoas era o dobro. Mas quando dizia: hoje é oração, eu nasci para Cristo num culto de oração. Minha mãe, tantas vezes ofendida, machucada, magoada, triste, ela me levava para os cultos de oração. Eu acho que era na terça-feira, à tarde. E todo menino muito grandão assim tem um problema de circulação. Se ficar muito parado muito tempo, fica com dormência nas pernas. E eu orava o quanto que eu podia, sabe? Depois eu dormia. E quando eu acordava, era braço dormente, era perna dormente. E ao invés de tentar esperar que o braço voltasse, que a perna voltasse,
eu abri o berreiro dentro da igreja. Muita gente orou por mim, acho que por isso que eu cheguei aqui, viu? Porque era sério. Então sempre teve muito respeito pelos cultos de oração, porque era lá que eu via a mulher agredida, ofendida, humilhada, que chorava por dores, chorando em oração. Era um tipo diferente de choro, era um tipo diferente de lágrimas, era um tipo diferente de submissão. Ela não estava se submetendo à dor, ali ela estava submetendo aquele que cura toda dor. Eu via isso. Diz que igual a todo mundo aqui, você já deve ter acordado, se você tem uma mãe que ora, com alguma mão na sua cabeça. Quem já acordou assim? Eu me acordei muitas vezes assim. Minha mãe é essa mulher, eu tenho certeza disso. A nossa geração meio que tornou a oração algo que pode ficar em segundo plano, e que pode se resumir muitas vezes a essa oração que nós fazemos quando ficamos de pé na igreja, ou quando algo está acontecendo no ministério e a gente precisa orar. Não. Quando tem um propósito de oração, na Bíblia aí, isso é um convite para você ler. Só as pessoas muito bem sucedidas oravam. Esse negocinho de gente de oração que não fazia diferença não. E pastor, isso é. Quer ver um exemplo? Um homem que orava, Noé. Noé era dono de quê? Dos 5 continentes, sim ou não? Porque se sobrou ele, a mulher dele, os filhos dele e as noras, os 5 continentes pertenciam a Noé. Se há diamantes africanos, todos os diamantes eram de Noé. Se no Brasil tinha ouro, o ouro era de Noé, sim ou não? Sim ou não? Não era tão rico que nem sabia o que tinha. Não tinha nem noção do que ele tinha. Era um homem que orava. E o que aconteceu com Noé orando? Deus revelou a ele que nesta terra haveria um dilúvio, porque quem ora, Deus revela o oculto. Fraco. Às vezes a gente está pedindo o Senhor uma direção sobre um negócio, né, sobre algo a ser feito. Aí ao invés de orar, a gente vai procurar pessoas. Nenhum problema com você procurar um conselho, amém? Procure. A gente precisa de conselhos, conselho de pai, de mãe, conselho de amigo, a gente precisa de conselho de pastor, mas antes de qualquer conselho, ore. Porque talvez você vá me procurar, e eu te dei um conselho, e eu vou sempre me esforçar muito, para não te aconselhar segundo os meus parâmetros. Porque se o conselho é segundo os meus parâmetros, o que funciona para um não funciona para o outro. Mas quando você ora, o conselho que eu te der já foi direcionado, porque você orou. Sim ou não? Porque Deus pode me usar, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma situação, Deus pode usar a atmosfera, Deus pode usar o que Ele quiser. Noé orou, e para ele foi revelado o oculto, o que ninguém sabia. Outro homem que gostava de orar era Abraão. Você sabia que só de seguranças particulares Abraão tinha 318 e era pastor? Em Gênesis 14, Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Aí Abraão pegou a sua guarda pessoal. Quantos homens? 318. Você entende que tem igreja que não dava para receber Abraão junto com seus segurança? Imagina, do nada, chama o irmão Abraão. Quem vai pregar hoje? Irmão Abraão. Ó, separa 318 cadeiras.
só para sentar os segurança dele. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que Abraão saiu sozinho, né? Ele, a mulher, 2 cachorros. Só de pessoas para protegê-lo eram 318. E não era esses grupos armados, pagos, para isso não. O texto diz que eram pessoas que nasceram na casa de Abraão e foram treinados desde pequenininhos para serem guardas e cuidarem de Abraão. Abraão orava tanto que mesmo a saúde dele não permitindo, a saúde da casa dele, não permitindo que ele fosse pai, o Senhor fez uma promessa que ia de encontro à realidade. Porque quem ora, vive algo além da realidade. Quem ora, vive o sobrenatural. Quem ora, vive o além das expectativas. Quem ora, vai além. Porque ter 318 guardas é um negócio além, né? Mas cá entre nós, dependendo do dinheiro que você tiver, é possível. Sim ou não? Mas cá entre nós, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas uma mulher totalmente estéril, ser mãe, de forma natural, perto dos 100 anos, o nome disso é o sobrenatural. Porque quem ora, vive o sobrenatural. Outro homem que gostava de orar era Moisés. Ei, pastor, hoje é dia dos pais, só para lembrar o seu. Valeu, fera. A Bíblia diz que Moisés saía para orar, orava 40 dias. Hoje é quanto? 10, é? 10? Ou é 11? 10. Moisés saía para orar hoje, voltava dia 20 de setembro, que é uma data especial demais. Linda essa data, meu aniversário. Você tem noção, um cara sair daqui hoje, vou orar. Que hora tu volta? Que hora? Dia 20 eu chego aí. 40 dias orando. O que Moisés fez? Levou o povo para a terra prometida. Eu tenho aprendido algo que é bem específico, eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu só consigo te levar com segurança, em tempo hábil, para o lugar que eu já fui. Por que Moisés conseguiu levar o povo para a terra prometida? Porque Moisés vivia indo para o centro da vontade de Deus. Porque eu só consigo te levar para o lugar que eu costumo ir. Eu só consigo te levar para uma direção se o meu coração está nessa direção. Eu só consigo te levar para algo mais profundo, superior, sobrenatural, se a minha vida está posicionada em viver, em estar, em presenciar este algo sobrenatural. Moisés levou o povo para a terra prometida, porque ele era um homem que orava. Mas eu ainda estou no terceiro exemplo. O rei Davi, ele orava. O rei Davi orava tanto que houve uma vez que ele errou, tomou uma mulher para ele que não era dele, e o texto diz que depois ele foi orar. Veja o coração e a mente confusa desse homem. O cara erra e vai orar. Não é dúbio. Olha o que aconteceu. Lá vem o profeta e diz a ele a verdade. Ele sabia que tinha errado. Mas por que Davi orou? Porque
Porque ele disse: olha, eu sei que errei, mas eu dependo de ti. Porque quem ora é dependente. Quem ora não se precipita. E quando se precipita, se arrepende. Quem ora não persiste no erro. Quando erra, volta para o caminho correto. Não, eu não estou pregando aqui para pessoas perfeitas, não. Mas eu estou pregando para pessoas que se arrependem. E se hoje o teu coração, ao entrar aqui, estava constrangido devido a algo que aconteceu, quando você se arrependeu, o teu pecado foi rasgado. Por quê? Porque o arrependimento é a chave que abre a porta do perdão, da salvação. O diabo, ele não quer que a gente aprenda isso. O que o diabo quer? Que você erre agora, e depois erre de novo, e depois erre de novo, e chega um momento que você diz assim: mas não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar. Algumas vezes na Bíblia, Vado, a Bíblia diz que Deus é grande, poderoso. Então, se algo, imagina, eu tive a honra de sobrevoar a Cordilheira dos Andes, e eu disse: que negócio bonito, meu Deus, que coisa linda. Aí depois eu percebi uma coisa, que nas ruas da capital, que agora eu esqueci o nome, como é o nome da capital? Santiago, glória a Deus. Aonde quer que você esteja, só se estiver dentro de um negócio, né, de uma sala, mas se você estiver na rua, você vê as cordilheiras. É incrível. Eu ficava bestalhado com isso, porque a gente está acostumado a ver o céu, e o céu é lindo. Ver o mar quando você vai para o mar, e o mar é lindo. Mas cá entre nós, tu está aqui, ó, no trânsito, tu olha para o lado assim, está aquela muralha. Tu vai subir numa ladeira, está a muralha. Tu vai chegando perto de um negócio meio seco, está a muralha. E olha que o tamanho das cordilheiras é limitado. Imagina Deus que não tem tamanho, Ele é só grande. O diabo quer te dizer que tu está num lugar perdido, e que tu vai olhar para Ele e tu não vai ver Ele, e que Ele não vai te ver, Ele está te vendo. E eu te garanto que quando você olhar para Ele, Ele está assim, ó: vem, 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 vem. Davi orou e foi alcançado pelo perdão. Eu estou no 5. Outro homem que orava e era famoso, rico, sábio, Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes? E outra coisa, não era uma oraçãozinha de: eu vou aqui, ó. Ele era meio maluco, meio biruta. Aí você cara da Cristian Tempo. Ele parava o que estava fazendo, ia por quarto, abria a janela e orava. Ó, pensou? Eu estou lá dando aula para o 3º ano C. Minhas bênçãos. Aí, gente, rapidinho, viu? Rapidinho, vou orar. Aí isso eu não oro, lógico que eu oro, né? Eu só ajusto com o horário do lanche, 9h30. Para ele tinha 3 horários. E ele fazia o quê? Orava. Ele fazia o quê? Você já ouviu falar de alguém que foi lançado na cova dos leões? E que os leões já tinham comido muita gente, inclusive crente. Mas quando foi na vez de Daniel, a boca do leão foi fechada. Porque quem ora tem livramento. Acho que isso só foi para mim. Quem ora tem livramento. Ei, pastor, nesse dia dos pais, o senhor quer ensinar o quê? Que você ore.
gente, eu vim falar sobre oração. Eu vim aqui falar sobre arrependimento. Quem ora vê. O que é que o inimigo está tentando fazer conosco? Apagar a cultura da oração. O que é que o inimigo está tentando fazer conosco? Apagar o que sustenta a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. A oração. Repita comigo. A partir de hoje, eu sou um homem, uma mulher. Eu sou um homem de oração. Diga. Não, diga de novo. Isso é com força. Você está declarando, você vai viver. A partir de hoje, eu sou um homem de oração. Eu falei que o sexto homem foi João. João batiza Jesus. A oração de João não é apresentada na Bíblia, mas a oração que nós lemos está na Bíblia. Quem ensinou essa oração foi quem? Jesus era um homem de oração. E se nós somos cristãos, o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Não é porque tem pronto. O que eu disser agora você diz, eu vou orar, tá certo? Quando
Quando o meu lado dos pais. Aí eu olhei para Jéssica e fiz: como é que tu chama teu pai? Ele: painho, pai. Uhum. Como é que tu chama teu pai quando tu está falando em nome dele, falando por ele com as tuas irmãs? Ela: nosso pai. Fiz: qual é a diferença? Porque quando tu vai falar do teu pai para alguém é painho, papai. Mas quando tu na posição de mais velha, mais experiente, mais madura, vai ter uma conversa, um ajuste em casa, e tem a ver com o teu pai, o que você diz? Nosso pai. Aí começou ali na hora do almoço, que o inimigo pensava ontem que eu ia comer salgadinho com suco. Chegou a irmã Daniele com macarrão, feijão, arroz, carne, Vitória, calabresa, frango assado. O inimigo caiu por terra. O salgadinho ficou lá para ser vendido hoje. Aí eu fui pintar ali o negócio, eu e Caio. Cadê Caio? Caio, você está aí, eu não estou lhe vendo. Aí está lá Caio no kit servindo. Aí Caio: pastor, é porque lá na sala que eu estou não tem muito amigo. Eu vi, orei, né? Disse: é muito chato, né? O cara está na sala, não conhece ninguém, 50 meninos. Aí vem Caio, todo melado de tinta. Inclusive ele melou a camisa do esporte. A mãe dele deve ter ficado feliz com isso. Eu disse: Caio, pinta os cantinhos. Tá lá Caio, daqui a pouco tá todo mundo pintado. Eu disse: sou Caio, como é que tu pintando? Com pincelzinho, o cantinho, tu melado de tinta, Caio. Ele: mas sai, mãe atira. Fiz: sai, Caio, depois tu passa com mãe. Eu disse. Quando eu voltei para a sala, eu disse: ô Caio, e se Deus te colocou naquela sala que tu não conhece ninguém, que ninguém fala contigo, para tu ser luz e sal da terra? E se Deus te colocou lá para você não gerar amigos, gerar discípulos? Você já tinha pensado nisso? Eles fez: tinha não, pastor. Estou ligado agora. Estou ligado. E a gente não pensava assim. Jesus escolheu 12. Depois de orar, no meio dele veio o quê? Traidor. Aí você fica pensando: para que orar se o traidor vai vir, né? Eu te explico por que você tem que orar. Porque quando você ora, o traidor não vai ser você. De novo?
A tua oração não vai impedir que o traidor venha, mas vai impedir que você seja o traidor. A tua oração não vai impedir que alguém faça uma fofoca sobre você, mas a tua oração vai impedir que você seja um fofoqueiro. A tua oração não vai impedir que ladrões existam na terra, mas vai impedir que você seja um ladrão. A tua oração não vai impedir que te contem mentiras, mas vai impedir que você seja um mentiroso. Porque conversar com Deus é ser transformado pelo Deus que você está conversando. Tem gente aqui que conversa 2 horas com um psicólogo, sai melhor. Imagina você conversando com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com aquele que pode, com aquele que faz, com aquele que é. Ah, pastor, eu tenho andado tão triste, porque não está orando? Um negócio está se apagando aqui dentro. Eu conheço uma fonte que está liberada sobre a tua vida. Ore. Quem ora não é falso, quem ora não é ladrão, quem ora não é fofoqueiro, quem ora não é amotinado, quem ora não é rebelde. Aleluia! Porque se você está orando e fazendo tudo isso, hoje é dia de ser a oração que você faz. Hoje é o dia de você ser uma oração ambulante. Tudo tem que ser mudado hoje. Tudo precisa ser mudado hoje. A oração não vai afastar de você as pessoas problemáticas. Vai te capacitar para lidar com elas. E vai te impedir de ser igual a elas. Depressão é doença. Ansiedade é doença. Entre outras situações. Não foi uma escolha. É uma o quê? Doença. Sim ou não? Precisa de muito conhecimento para saber que depressão é uma doença, que ansiedade é uma doença. E que existem outras e outras situações que são doenças. Sim ou não? Mas ser fofoqueiro é uma escolha. Ser mentiroso é uma escolha. Ser rebelde é uma escolha. Ser amotinado é uma escolha. Ser ladrão é uma escolha. E se você escolheu isso, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que a chave vai virar quando você orar. Tem uma porta aberta aqui sobre esse lugar. E a porta que está aberta está derramando uma graça que muda, uma graça que santifica, uma graça que renova, uma graça que liberta. E quem é renovado, quem é santificado, quem é direcionado, abre a boca e fala o que o Senhor quer. Ele não consegue ficar parado. Ele não consegue se conter. Sabia que Jesus orou? Capítulo 9, verso 18, diz assim, ó. Certa vez Jesus estava orando em particular, e os seus discípulos estavam com ele, então ele lhe perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Vocês sabem que eu só consigo ver as 2 primeiras filas aqui, né? É por isso que quem senta aqui na frente normalmente é meu alvo. Jean, você está pronto para ouvir a crítica de qualquer pessoa? Amém. Glória a Deus por sua vida. Ele falou com a segurança. Eu tenho certeza que se ele falou, ele está vivendo isso. Será que você está pronto para ouvir a crítica de qualquer pessoa?
Ah, pastor, quem está me criticando é um túmulo caiado. Lá no Rio agora. Por dentro é branco, por fora é branco, por dentro está podre. Quem é ele para estar me criticando? Sabe o que Jesus fez antes de ser criticado? Ele orou. Porque tem situações que Deus vai trabalhar em você através da crítica, sim ou não? Quem Deus já trabalhou na sua vida através da crítica? Foi só eu? Vivi, eita, glória. Eu lembro que uma vez eu dei a melhor aula que eu pensava na minha vida. Olha, teve quadro, teve experiência, teve música, teve aplauso. Quando terminou a aula, eu fiz: hoje eu cumpri meu ministério aqui, viu? Aí vem a coordenadora: hoje tu atrapalhasse todo o ensino médio. Eu fiz: não, foi muito barulho, foi muito. Aí eu entrei no carro, voltando, né? Eu disse: meu Deus. Na época ainda tinha Orkut. Meu lindo não é do tempo do Orkut, não. Eu tenho umas fotos suas com Rastafari no Orkut, viu? Aí um menino fez uma... Como é que chama, né? É charge, é? Fez um desenho me representando. E criou uma comunidade. Olha! Será que quando voltar o Orkut, volta as comunidades também? O nome da comunidade era o seguinte: esse Bill é uma lenda. Aí tinha lá essa charge. Ele não me marcou, ele mandou para mim, né? Como daquele bicho que tinha um arroto, como é? O MSN, ó. Ele, olhe lá no meu perfil do Orkut, eu fiz uma comunidade para o senhor. Olha o que ele fez, ele botou lá os desenhos, a música, basicamente representando a aula. E aquilo ali me trouxe uma alegria que aquela palavra, aquela crítica quis saquear. Outro dia eu cheguei na sala da escola bem feliz, sabe? Feliz. Até porque passou, zerou. Mas aí eu não era mais o mesmo. Até porque críticas precisam nos amadurecer, sim ou não? Faltava uma turma eu dar essa aula. Ensino médio grande. Aí eu peguei a última turma que faltava dar essa aula e saí avisando para os professores: gente, vai ter uma hora que eu vou fazer um negócio assim, assim. Aí vocês entendam que é um momento. Eu fui avisando um por um. Só falei, só avisei. Quando eu comecei a fazer o negócio, os professores saíram das salas e foram para a minha sala para ver. Aí nessa hora veio o dono. E passou, estavam os professores, as salas sem professor. Que cena. As salas sem professores, professor na minha sala, vendo o negócio que eu estava fazendo. E eu vi, a última cabeça era dela. E eu lá. Quando eu terminei, eu olhei para eles e disse: vocês estão fazendo o que aí, hein? Estou tomando de volta para a sala. Aí saiu todinho e ficou lá. Quem? O dono. Deu vontade de ligar para a Cléo e dizer: quanto é que a gente tem em casa? O dono sorriu e fez. O Leandro do dia anterior não planejou. O Leandro do dia seguinte amadureceu.
amadureça. Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo ele não tem lugar nessa terra. Mas eu posso dar o meu lugar a ele. Você vai dar, é? Eu estou aqui para saquear o inferno e não dar terreno a ele. O que Jesus fez antes de ser criticado? Orou. Ele ora e se prepara para a crítica. Vê a pergunta de Jesus. Certa vez estava Jesus fazendo o quê? Orando. Verso 18. E ele foi até os discípulos e disse: quem dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é Elias. Tudo errado. Ele nem era João Batista, nem era Elias. Ainda outros dizem que tu és um dos profetas do passado. Aí Jesus olha para eles e diz: e vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro, que já estava começando a entender o que era oração, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele disse: é que te revelou pelos céus. Ele nem desanimou, nem ficou surpreso. Porque quem ora se prepara. Está com medo do que vai acontecer amanhã, segunda-feira? Se prepare, ore. Está com medo da resposta de alguém a teu respeito? Ore. Está com medo se alguém vai assinar o documento ou não? Ore. Está com medo se vai dar certo ou não? Ore. Porque quem ora, se prepara. Diga para quem está do seu lado: quem ora, se prepara. Eu estou terminando. Jesus estava morrendo, ó, na cruz. O que Jesus fez? Orou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus orou lá na cruz? As pessoas costumam dizer que a gente faz no último momento o que a gente faz a vida inteira, né? E Jesus era um homem de oração. Então no último momento ele... No teu último momento você vai estar fazendo o quê? Orando? Quando a gente prega, vocês acham que a gente parece com quem pregando? Diga comigo: com os apóstolos. Com os apóstolos. Quando você prega, você se assemelha aos apóstolos. Amém? Quando você canta, você se assemelha a quem? Não sabe, né? Aos anjos. Quem é que a Bíblia diz que está diante de Deus? Kadosh. 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 Quem é que faz isso? São os... Então quando você prega, você se assemelha aos apóstolos. Quando você canta, você se assemelha aos anjos. E entenda que se assemelhar não é ser igual não, viu? É parecer, é diferente. Ok? Depois que Jesus morreu, após a oração, Romanos e Hebreus diz que Jesus se tornou um intercessor. Sabia que em Hebreus e em Romanos diz que Jesus intercede? Ah, pastor, quem intercede é o Espírito Santo. Amém. Só que em Romanos e em Hebreus diz que ele intercede ao lado do Pai. Então vamos lá. Quando você prega, você se assemelha aos... Quando você canta, você se assemelha aos... Mas quando você quando você intercede, você se assemelha a quem? Você se assemelha a quem? Quer parecer com Jesus? Ore.
Não tem nada nessa terra que te faça parecer mais com Jesus do que orar. Ninguém no Velho Testamento ensinou a orar. João ensinou, mas não está na Bíblia. Quem orava no Velho Testamento era muito bem sucedido. Começaram a dizer assim: por que Jesus é diferente, hein? Ele ora. Mas João ensinou seus discípulos a orar. Jesus não nos ensinou ainda. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Mateus 6, 9. Agora sim eu estou terminando. Quando vocês forem orar, orai assim: Paiinho nosso, meu Pai que está nos céus. Não é assim, né? Paiinho que está nos céus. Não? É como? O Pai é de quem? O Pai é de quem? Quem tem mais? Quem tem pelo menos um irmão aqui? Quem dessas mãos erguidas é o irmão ou a irmã mais velha? Quem já precisou, na condição de irmão mais velho ou irmã mais velha, dar um alinhamento dentro de casa com os outros irmãos? Eu estou levantando a mão, mas eu sou o mais novo, viu? Eu não conto. Quando você vai falar em nome do seu pai, você fala como? Com os outros irmãos? O teu pai. É assim que você fala, é? Teu pai. Aí você aponta que o pai é do outro. Seu jeito, hein? Sabe como é que o povo costuma falar? O nosso pai. Dando que compreensão? Olha, o meu pai é o teu, só que eu conheço coisas dele que você ainda não conhece. Eu vivo coisas com ele que você ainda não vive. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: o tempo que eu tenho a mais que você me fez agora representante dele. O Pai é nosso, mas hoje você precisa aprender. A oração do Pai Nosso é um alinhamento. É Jesus dizendo que ele é filho, mas que você é mais novo e precisa aprender com ele quem o Pai é. O Pai é de quem? Jesus não ensinou a gente a orar por nós mesmos. Não que seja errado, viu? Mas a oração que Jesus ensinou foi a resposta ao pedido do discípulo. O que é que o discípulo disse? Me ensina a orar. Não foi assim? Porque o egoísta não ora, ele só pede. Quem vive de oração sabe. De oração ao Pai. Eu oro por Deise, eu oro por Flávio, eu oro por Renata, eu oro por Isabela, eu oro por Priscila, eu oro por Joana, eu oro por João, eu oro por Cássio, eu oro por Jeane, eu oro por Maninha, eu oro por George. A oração é sobre todos. E no meio de todos está eu como filho. Pai de quem? Pai de quem? Só pode orar o Pai Nosso quem ora pelo outro. Essa conversinha de que eu vou fazer uma prova agora, Pai Nosso, é naquela hora, é uma vã repetição.
Mas quando a minha vida, a minha oração, o meu servir, a minha entrega sempre tem a ver comigo, com quem está do lado, aí sim, é Pai nosso. O teu Pai é o meu Pai, o teu Deus é o meu Deus, o meu Senhor é o teu Senhor. Ele cuida de mim, eu cuido de você. Eu tinha um Palio 2005. E o Palio 2005 saiu com problema no ar-condicionado, que o núcleo dele furava rápido. Eu cheguei naquele shopping Shopping Norte, lá no Janga. E o cara que consertava ar-condicionado ficava bem de frente, assim. Você saía do outro lado. Era até Vado, o nome era Vado do ar-condicionado. É tempo isso. Era um pouco mais à frente, assim. Aí eu fui deixar o carro lá logo cedo. O cara disse, olha, 2 horinhas de serviço. Eu disse, eu vou esperar, que eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou ficar por aqui. Aí eu fui para esse shopping, cheguei lá, 10 da manhã. Eu vi a galera pegando na mão da outra e orando. Que coisa linda, num restaurantezinho que tem embaixo. Eu falei, que coisa linda. E num dado momento eu vi, a voz subiu. Ai, nossa, que estás do céu. Fiz glória. Fiquei por ali, né? Às 10 da manhã. Aí aquele shopping, naquele tempo, tinha muita coisa. Não sei se agora tem. Acho que não sei. Fiquei por ali. Aí daqui a pouco apareceu, já perto de meio-dia. E eu ligando pro cara, tá pronto ele? Nada, vai demorar. Aí eu vejo uma senhorinha vindo com um menino de manhã. Perdão, de manhã, mas só tá aqui hoje, você só sabe, né? Que eu não nego nada a ninguém. Tinha uns almoços do Recife, pastor Gabriel, que era R$7 o prato. Não era amanhã. Por pessoa, já com suco. Aí manhã teve a brilhante ideia de ir para comprar uma camisa para mim. Dividir um almoço comigo. Botou uma montanha desse tamanho. Porque ela entendia que ia comer eu e ela no mesmo prato. E o suco? 2 pessoas, um prato. E eu nunca fui pequeno, eu acho que eu já nasci desse tamanho. O cara veio, o dono do restaurante. Eu tive vergonha, mas o cara chegou perto de mim e fez assim: esse prato vai comer os 2, é? Aí a mãe olhou para mim e disse: quem vai comer é ele. Porque se for comer os 2 vai pagar 2 vezes. Era melhor ter botado em 2. O cara era desaforado. Manhã não deixava nada para ninguém. É para ele comer. Olha a montanha, o pico do Everest. Eu disse: manhã eu não vou comer esse comer todo. Ela: você vai comer. Tinha um negócio impresso: se tiver sobra, paga uma multa, R$3,50, era metade. Se misericórdia. E eu fiquei lá, olha, 2 horas comendo. E manhã foi fazer o quê? Comprar as camisas. Quando ela volta, tu ainda vai comendo isso assim, manhã eu não aguento mais. Ela: coma. Comi, viu? Aí eu vejo essa senhora entrando no shopping, anos depois, com, acho que era o filho dela, pequenininho. Aí ela botando num prato só que lá não era, era self-service, não sei o que aconteceu. Botou o prato, pesou. Aí o menino começou: mãe, eu vendo, né? Não sei o que, eu entendi que ele queria um negócio para beber. A mãe: não, eu não. Aí botou o prato assim em cima da mesa e começou os 2 a comer. E eu vendo minha mãe, ela disse: manhã, todinha, manhã. Aí o menino, cheio de espetáculo, botava uma colher na boca e fazia assim, ó, como se estivesse se engasgando. Eu abri o sorriso, chamei o garçom, fiz: leva um refrigerante. Eu pergunto o que aquela galera quer beber ali. Ele fez: como assim? Se você vai lá, diz que o restaurante está dando. Por que não está dando? E depois eu pago. Ele: tá certo. Aí foi lá, chegou e disse: olha, o restaurante está lhe dando um negócio para você beber. Você quer beber o quê? O menino: Coca-Cola. Né, mãe? Tá gelada? Aí se tá, aí lá vem ela com uma coquinha. Aí o cara veio me avisar: olha, eles pediram uma coca e pediram da grande. Se der a coca do menino, botou no copo, o menino se engasgou de novo. Eu disse: misericórdia. Quando terminou de comer, eu
Eu deixei eles terminarem, fiquei por ali, eles saíram, eu fui pagar. Quando eu fui pagar, a dona fez: que coisa bonita que o senhor fez. Eu fiz de 10 horas, vocês quando abriram aqui, vocês oraram, não foi? Ela disse: foi. Como é que foi a oração? Ela: Pai nosso. O Pai é nosso. Bom não sou eu não, bom é o Pai. O Pai é nosso. Você está pronto para representar que o Pai é nosso? Talvez você tenha vindo para cá hoje órfão de pai igual a mim. Meu pai já partiu. Mas eu creio que um dia eu vou me encontrar com meu pai lá na glória. E você? Enquanto isso, tem um chamado sobre a tua vida. Sabe qual é? Representar para essa terra que não existem órfãos, porque o Pai é nosso. Talvez a tua tristeza de ter perdido um pai, ou de talvez nunca ter tido um pai, ou teu pai está enfermo, ou teu pai está vivendo uma situação distante de Deus, ou talvez o teu pai, ele te abandonou, ou talvez o teu pai nunca te quis, não importa, o meu pai te ama, o Pai é nosso. Você não é órfão.
Eu estou orando por Robinho. O Robinho está preso, né, ainda? Eu estou orando porque quando ele for liberto, que ele aceite Jesus e venha para casa. Sim ou não? Porque não é isso, é perdoar as nossas, assim como nós. Então, se eu estou orando, eu estou perdoando. Se eu estou orando, eu estou pedindo para que quem está do meu lado seja perdoado. Se eu estou orando, eu sou uma fonte de perdão. Eu tanto perdoo quando eu oro para que as pessoas perdoem. Eita, vai ter gente que amanhã, nos primeiros horários da manhã na escola, vai ficar pensando 2 vezes para orar. Não, irmão, é para orar mesmo. Eu tenho orado pela irmã Anitta, eu tenho orado pelo irmão Robinho, eu tenho orado pelos mentirosos, eu tenho orado pelos ofensores, eu tenho orado pelos rebeldes, eu tenho orado por todo mundo, porque se o Senhor me perdoa e eu não mereço, eu preciso orar para que o meu irmão seja perdoado também. E a oração não é no sentido que Deus perdoe, é difícil explicar isso, mas basicamente não é Senhor perdoa, é o seguinte: Senhor, leva eles ao arrependimento, para que se eles se arrependerem, tu possas mostrar para eles o que é uma nova vida. Puxa, quantas coisas aconteceram comigo para eu ser perdoado, para eu me arrepender? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do quê? Amém. Eu não disse que estava terminando? Fica de pé. Pode segurar. Tomar água, a creatina está pedindo. Diga comigo. Esse meu judeu não é lindo? Bota aí no telão da tua mente Mateus 7. O Jesus que ensinou a orar disse que quando tu aprender, baixinho, viu? Bem baixinho. O Jesus que nos ensinou a orar disse que quando a gente aprender tem 3 níveis. Diga comigo, 3 níveis. Mateus 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Esse é o primeiro nível. Diga comigo, pedi e dá-se-vos-á. Sabe qual é o primeiro nível? Pedir e saber que Ele tem para dar. O primeiro nível é saber que Ele tem o que você precisa. O primeiro nível é entender que quando você está orando para aquele que pode, para aquele que é, para aquele que faz, para aquele que segura, para aquele que sustenta, para aquele que direciona, para aquele que abre a visão. Pedi, porque Ele tem. O primeiro nível da oração é o pedir. Amém? A palavra que se associa ao primeiro nível é dependência. Diga comigo, dependência. Segundo nível da oração: buscais e achareis. Qual a diferença de buscar e procurar? Isso é o tema. Qual a diferença de buscar e procurar? Vou lhe explicar. Vez por outra eu vejo o Cléo com o Lucas, às vezes comigo também. Manhã, onde é que está a minha camisa da escola? Aí Cléo diz, está lá no guarda-roupa, em tal lugar. Aí Lucas vai lá, levanta 2 camisas e diz, não está aqui. Aí Cléo diz o que toda mãe diz, hoje é dia dos pais: se eu for aí e encontrar, eu vou esfregar a sua cara em cima, sua carinha ungida,
E ele volta para procurar. E ele não encontra. Aí Cleo vai lá e diz: o que é isso aqui? Aí Lucas ri e diz: só a senhora, minha mamãe querida. Lucas estava procurando. Cleo não mandou ele procurar, mandou ele buscar, porque Cleo tem certeza que a camisa está lá. Não é para procurar, é para buscar. Está aí. Pegue. Está aí. Pegue. Está aí. Pegue. Está aí. Pegue. Qual é o problema? É que quem na hora vive procurando. Quem na hora vive procurando uma igreja melhor, um culto mais avivado, um jovem mais movimentado, um ministério louvor que cante melhor, um pastor que seja mais bonito. Está procurando busque, buscais e achareis. Está procurando na teologia, está procurando na técnica, está procurando um líder melhorzinho. Não é para procurar, é para buscar. Quem chegou aqui por uma direção de Deus? Quem chegou aqui por uma direção de Deus? Então você buscou e encontrou. Este é o lugar, este é o povo, este é o mover, esta é a unção reservada para a sua vida. Pare de procurar e encontre. Hoje não é dia dos pais, é dia de mocotó. Porque cada pai aqui sabe a carga que tem que levar todo dia. Então é isso mesmo, é desse jeito. O primeiro nível é o nível da dependência. O segundo nível é o da obediência. Porque eu não procuro, eu busco. Porque eu não procuro, eu busco. E o último nível: batei e abre-se-vos-á. Por que você tem que bater? Chave do carro está aí, pastor? Agora eu consigo entrar no carro do pastor Ricardo. Porque agora eu tenho a... Só que só tem a chave o dono. Quem não é dono está do lado de fora, ó. Aí o dono vem. Quem é? É Ricardo. É aquele careca charmoso? Sou eu mesmo. Olha o que é que o dono faz. Entra, Ricardo. Depois que Ricardo entra, ele faz o quê? Fecha a porta. Para quem está assim, vem aí. Quem é? É Itaci. Que Itaci? A Itaci que serve, que tem medo, mas enfrenta, que é atacada, mas permanece, que chorando vai, que sorrindo vai, que o inimigo não para, que as ofensas não param,
que a tristeza não apaga. Entra e tá assim. Porque a chave está na mão de quem? O dono da chave está esperando hoje você bater. O dono da chave está esperando hoje você bater. Porque a palavra do Senhor está dizendo que quem bate na porta certa, o Pai o reconhece e a porta vai se abrir. Sabe por que a porta não se abriu ainda? Porque você está batendo na porta errada. Sabe por que a porta não se abriu ainda? Porque você está batendo na porta errada. Quando você bater na porta certa, o dono vai reconhecer a tua voz e vai dizer: entra, filho, entra, filha, entra, filho, entra, filha. No terceiro nível da oração, a gente entende que a porta só se abre quando a porta pertence ao nosso dono. O terceiro nível da oração nos ensina que toda a porta que se abriu quando estávamos orando é porque estávamos batendo na porta do dono. Quando a porta não se abriu é porque não era o que o dono tinha para as nossas vidas. A porta se abriu, é a vontade. A porta não se abriu, é a vontade, porque nós dependemos, porque nós queremos, porque nós sabemos que a chave dele abre qualquer porta. Declara para quem está do teu lado: hoje você sai daqui. Não, declara sobre quem está do teu lado: hoje você sai daqui posicionado como um homem, como uma mulher de oração. A partir de hoje você vai pedir e será dado. Você vai buscar e vai encontrar. Você vai bater e a porta vai se abrir. Quem recebe essa palavra? Quem é que vai garantir essa palavra? É o pastor Leandro? É Viviane? Sabe por que eu sei que o que eu estou falando está validado? Porque o Pai é nosso. Enche-se a mim. Fecha teus olhos aí onde você está. Enche esse lugar.